vamos falar um pouquinho mais dessa análise, entre aspas, das denúncias contra mais um núcleo, né? Aí, agora, o grupo quase todo, a denúncia foi aceita para quase todo mundo, 2 não ficaram de fora, e todos se tornaram réus, exceto 2, já citamos aqui os 2 militares, e diante da primeira turma do STF, os advogados tentaram convencer os ministros de que não houve tentativa de golpe. Como parte da estratégia de defesa, eles argumentaram que todo o material apreendido revela apenas opiniões, reuniões e rascunhos sem consequência. Em sua fala, o advogado Jeffrey Schickini apresentou a defesa do tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo. Azevedo é um dos Kids Pretos, aquele grupo de forças especiais, né, do Exército, acusados de planejar o assassinato de Alexandre de Moraes. O Schickini afirmou que o relatório da Polícia Federal é uma farsa que tenta induzir a corte ao erro. Conseguimos demonstrar e provar que o relatório final da Polícia Federal é uma farsa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tentam induzir essa corte a erro. Erro! Ministro Flávio Dino, na investigação eu provei que meu cliente não estava no dia e no local que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. Ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Bezerra de Azevedo, equivocadamente, foi colocado às proximidades da vossa residência. Não era ele. Se aquele fato aconteceu, ministro Alexandre de Moraes, o verdadeiro criminoso está solto. Aquela data, aquele dia, aquele horário, era aniversário do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, desconsiderou a prova, ministro Zanin, que nós da defesa tivemos que, com muito esforço, conseguir. Nuvem do iPhone. Agora a Polícia Federal e a PGR vai ter que dizer que a Apple mente. O Schickini também afirmou que a PGR e a PF omitiram a prova de inocência de seu cliente no relatório final. Quanta covardia dessa investigação, ministro Zanin. No interrogatório do coronel Azevedo, eu trouxe a prova, ministro Fux. Eu mostrei para o delegado, quero deixar consignado, delegado da Polícia Federal, Shore. Eu entreguei para ele um documento da nuvem do Azevedo, que ele estava em casa naquela hora, e naquele dia, esse documento não foi juntado no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal omitiu essa prova de inocência. A PGR na denúncia não fez menção a essa prova de inocência. Quando a gente fala que é uma narrativa, é uma narrativa. Narrativa é uma fala sem provas. É isso que tem no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal fala: Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes. Fala, falar até papagaio fala, qualquer um fala. Em Estado democrático de direito que não se admite exceções, a acusação traz prova. A acusação quer que provemos a inocência? Pois bem, provei. Por isso que essa denúncia tem que ser rejeitada. Porque eu não estou pugnando aqui em dúbio pro réu. Nós provamos que ele não estava nas redondezas da residência do ministro Alexandre de Moraes. Com provas. Com provas. Que não constaram do relatório final do delegado Shore, não constaram da denúncia da PGR. E agora? É muito absurdo, né? Poucas vezes vi um advogado diante, no caso aí da primeira turma do STF, ou num plenário do STF, falar com tanta firmeza quanto o Jeffrey Schickini. Mas, Silvio, então tudo está invertido, né? Tudo nesse país está invertido, corrompido, pervertido. O ônus da prova sempre foi da acusação. Então, não há provas de nada, é uma mentirada danada, uma narrativa sem pé nem cabeça. A defesa, no caso o Schickini, do tenente-coronel Azevedo, apresentou todas as provas e tudo foi ignorado, assim, solenemente ignorado, na maior disfarçatez.
Eu acho que esse é o ponto, né? Porque não basta a inversão, né? Não basta inverter o ônus da prova. Ainda assim é descartado. O que é produzido, ou seja, o contraditório, é descartado. É diante disso que estamos assistindo a. Olha, eu, por exemplo, já elogiei mais de uma vez o Dr. Jeffrey Chikine. Acho brilhante a forma, a coragem, sobretudo, para fazer uma sustentação oral dessas diante dos ministros dessa primeira turma. Acho que só o ministro, só o doutor Sebastião Coelho fez isso quando defendia lá atrás, né? Acho que foi uma das primeiras, a primeira ou a segunda sustentação oral. Depois tudo se tornou gravado e ninguém mais teve toda essa coragem. Eu só discordo quando ele diz assim: a Polícia Federal e o Ministério Público induziram esta corte ao erro. Não, é o contrário. Esta corte praticou fishing expedition, porque a Polícia Federal trabalhou para esta corte. A Polícia Federal é uma corporação honrada, com homens sérios, de carreira, honrados, porém, hoje, a cúpula é aparelhada politicamente. E a figura do Procurador-Geral da República, ex-sócio do ministro Gilmar Mendes, ele é simplesmente um carimbador. O Ministério Público não tem papel nenhum, porque, repito, aquele comentário anterior, o procurador, o promotor, o parquê, o agente acusatório está sentado naquela cadeira do ministro Alexandre de Moraes. É assim que ele se comporta e a ministra Carmen Lúcia já disse isso sem nenhum rodeio. E em relação ao correr do processo, eu estava fazendo aqui, enquanto ouvia esse VT do Dr. Chikine, uma conta lá, come. Veja você, olha a velocidade que uma denúncia, agora já estamos aí passando por um processo de tornar réu, né, admissibilidade, a velocidade como ela corre de um golpe de Estado, porque a acusação é de um golpe de Estado, que pode levar pessoas a 15, 17 anos, se não mais, de cadeia. A ação penal 470, que ela vem da CPI dos Correios, da denúncia, esta sim robusta, contra 40 pessoas, depois lá na ponta o número vai diminuir um pouco, do mensalão, ela levou 7 anos para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. O mensalão é de 2005, a CPI dos Correios. A ação penal 470, ela é iniciada, o julgamento dela, no STF, pelo relator Joaquim Barbosa, à época, no dia 2 de agosto de 2012. São 53 sessões, 138 dias correndo. Aí, depois, com os embargos infringentes, declaratórios, isso vai chegar a 69. Olha o tempo que uma ação de compra de votos, que tinha 40 pessoas denunciadas, isso vai cair para 38 depois, só 24 serão condenados, 12 absolvidos. Tem o caso de na época, o dono de uma das corretoras, que isso cai para a primeira instância, o Silvio Pereira, que era o secretário-geral do PT, faz um acordo com o Ministério Público e por aí vai. Mas, enfim, agora a gente está falando de 34. Ou seja, o número de denunciados é o mesmo. Só que se você imagine, aí vamos falar de proporcionalidade, além do tempo, da proporção. Nós estamos falando de um esquema de corrupção, de compra de votos, que é grave, gravíssimo, além de outras denúncias que orbitaram todo o PT na época, e um golpe de Estado, abolição do Estado de Direito. Então, veja como eles estão correndo, atropelando testemunhas. Os advogados produzem ali a contraprova e ela é absolutamente descartada. E não é só o Felipe Martins, não é só o tenente-coronel citado aqui, são todos. Tem um dos vídeos que circula na internet de um advogado corrigindo o ministro Alexandre de Moraes em relação à data. Ministro, o senhor errou a data. Aí um outro advogado também falou, ministro, o senhor errou o nome da testemunha. Então, eu acho que a gente está diante de um quadro que está muito claro. Para quem parar para assistir tudo isso com atenção, nós estamos diante de um quadro que no futuro será lembrado como a hora mais escura do judiciário brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida que o ministro Alexandre de Moraes e esta turma do STF, mas sobretudo ele, porque todos os inquéritos parece que param no gabinete dele, né? Não tem outro ministro para relatar mais nada no STF. Ele produz a hora mais escura para a imagem do STF, que é você condenar
numa batalha diária, semanal, constante contra a falta de provas. Não há provas materiais. E finalizando, se você for comparar de novo com a ação penal do Mensalão, Mensalão tinha saque na boca do caixa, tinha imagens, Mensalão tinha documentos, tinha o Duda Mendonça, que entrou no Congresso Nacional no 11 de agosto de 2005 e falou: eu recebi 10 milhões no exterior, ao lado da sócia dele, que se chamava Zilmar naquela época. Eles eram confessos, eu não quero nem chegar na Lava Jato, só no Mensalão. Agora não tem nada, absolutamente nada. Tem 2 estilingues e 1 batom.